O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um Meu Doutor. Vamos passar um pouquinho dessa tarde de domingo juntos e vamos abordar o tema dores crônicas. Como enfrentar essa situação, essa patologia? Para nos ajudar, um bate-papo hoje com o Dr. Lúcio Guzmão, médico ortopedista com título de especialista pelo MEC e pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Ele é também especialista em medicina regenerativa pela Unicamp. Atualmente é o CEO da Redicad, Centro Avançado de Dor e Especialidades. Dr. Lúcio, muito bem-vindo. Prazer recebê-lo, tudo bem? Graças a Deus. Sinta-se à vontade. Obrigado. Você sabe bater um papo a partir de agora? E é óbvio que eu vou começar perguntando ao senhor o que é medicina regenerativa. Primeiramente, queria agradecer o convite, principalmente para que a gente consiga estar falando com o nosso público, com os nossos pacientes, sobre medicina regenerativa, sobre o tratamento das dores crônicas, porque no Brasil nós temos hoje em dia mais de 40 milhões de pessoas com dores crônicas. 40 milhões de pessoas? 40 milhões de pessoas com dores crônicas. Porque as dores crônicas são desde pacientes que têm, por exemplo, dor de cabeça, os pacientes que têm, por exemplo, patologias envolvidas com câncer, pacientes, por exemplo, mulheres que têm endometriose, e aí, cada dia mais, nós estamos ficando, a nossa população está ficando cada vez mais idosa, a gente está mudando essa faixa etária nossa, e os pacientes idosos tendem a ter um pouco mais de dor crônica quando não bem tratada. E aí, juntamente, temos a medicina regenerativa, que hoje é a nova medicina, que a gente chama da medicina do próximo século, que nós vamos estar ajudando o corpo a ter uma longevidade com qualidade de vida maior. Na prática, para que o pessoal nos entenda, você que está nos acompanhando, o que a medicina regenerativa faz? O que ela se propõe a fazer? A medicina regenerativa é quando nós usamos células do nosso próprio corpo, na qual vão ser sinalizadores e vão ajudar na regeneração e na reparação dessas lesões que nós temos. A partir do momento que nós utilizamos as nossas próprias células e a gente acaba sinalizando, o nosso corpo consegue recuperar, regenerar e ter uma longevidade muito maior. Os senhores extraem, como é que é esse procedimento para que a pessoa entenda? Os senhores extraem amostras de células do nosso corpo e depois a reintroduzem? Isso. É mais ou menos isso? Nós temos hoje várias dessas células regenerativas que nós falamos. Então a gente tem hoje, por exemplo, o PRP, que são células que nós vamos pegar, por exemplo, o sangue, a gente vai centrifugar e vai pegar esse plasma rico em plaquetas, que são células sinalizadoras. A gente pode pegar, por exemplo, células da medula óssea, que nós chamamos, por exemplo, de BMA, que nós vamos concentrar essas células e aí você vai estar injetando nesse local lesado. A gente pode pegar células de gordura, que nós temos essas células que nós chamamos de células mesenquimais, que são as primeiras células que aí elas vão estar ajudando nesse processo de regeneração. Então, a medicina regenerativa é bem ampla, porque nós pegamos essas células, que são células iniciais de várias partes diferentes do corpo, dependendo, evidentemente, da patologia e do determinado paciente. Porque antes da gente poder usar essas células regenerativas, nós sempre informamos para o paciente, falamos para ele para que a gente tenha aquilo que nós chamamos hoje de preparo do solo. O que é isso? Antes de estar utilizando, nós vamos estar falando com o paciente para poder melhorar os exames laboratoriais dele, para que ele esteja menos inflamado, para que essas células sinalizem muito melhor. Gente, isso é fascinante, né? Eu estou aqui super curioso, cada vez mais curioso. É a medicina do século XXI. Ou do século XXII? Do século XXII, né? Já estamos no século XXII. Século XXII. A medicina regenerativa já é utilizada em outros países há muito tempo. Então, eu tive, por exemplo, no meu fellow, há mais de 10 anos atrás nos Estados Unidos, que já estava lá sendo utilizado há muito tempo, cada vez mais em voga, e os trabalhos hoje são trabalhos muito pujantes, na qual, quando nós comparamos a utilização desses pacientes, vamos supor, por uma artrose de joelho, que tem um desgaste que fica osso com osso. Dói pra caramba. Que dói muito. Dói muito. Na qual nós estamos utilizando essa medicina regenerativa comparado a outras coisas que utilizávamos antes, como o ácido hialurônico, por exemplo, ou com o corticoide, que antigamente só tínhamos o corticoide para poder utilizar. O paciente ele melhora muito mais rápido, ganha muito mais essa amplitude do movimento e ele melhora muito mais a qualidade de vida dele. Então, a partir do momento que a gente pode até utilizar essas duas coisas, o que nós já temos, por exemplo, com ácido hialurônico, junto com essa medicina regenerativa... É o Botox, né?
Não, o ácido hialurônico é um ácido que a gente coloca nas grandes articulações, principalmente, pode ser utilizado em todas, mas para poder lubrificar essa articulação, diminuir o processo inflamatório. Na hora que você junta isso com a medicina regenerativa, o paciente tende a ter a melhora da dor mais rápido e ele acaba tendo também essa regeneração para que ele consiga melhorar a função dele. Doutor Lúcio, quando eu peguei o material que está embasando esse nosso bate-papo, claro que um termo me chamou a atenção: autocura. É sinônimo da medicina regenerativa ou, por intermédio dela, nós podemos nos autocurar? Nosso corpo reagir. Isso. Na verdade, a medicina regenerativa, ela vem para que a gente consiga sinalizar para o nosso corpo cada vez mais rápido, na qual nós conseguimos fazer essa reparação e essa regeneração. Evidentemente que nós temos cada uma dessas lesões, nós temos sempre que alinhar a expectativa do paciente com aquilo que a medicina hoje pode nos dar. Mas a medicina é cada dia mais personalizada. E a partir do momento que a medicina é mais personalizada, determinada lesão, eu vou estar utilizando um determinado tipo de medicina regenerativa para poder reparar, sinalizar e fazer com que o corpo nos ajude a recuperar. Cada dia mais utilizamos menos remédios, menos corticoides, menos esses tratamentos na qual a gente não está tratando a doença, mas está só minimizando, para aí sim, com a utilização da medicina regenerativa, a gente sinalizar, reparar, regenerar e ganhar qualidade de vida. Tratamento individualizado. Eu chamo a sua atenção para este termo que também está dominando esse nosso bate-papo aqui. Cada vez mais, segundo relatos do Dr. Lúcio, o tratamento médico está sendo individualizado. É mais um avanço da medicina. Nós cada dia mais falamos o seguinte: apesar da doença ser a mesma, cada um de nós respondemos de um determinado jeito. Então, por exemplo, quando nós chegamos com o paciente, nós vamos colher desde a história dele, vamos pegar a parte familiar dele, se tem alguma doença associada, e a partir disso, aí sim, nós vamos fazer uma medicina personalizada. A partir do momento que eu faço uma medicina personalizada, é diferentemente de eu fazer para mim e para você. Muitas das coisas que para mim vai ser muito útil, para você nem tanto. Pelo seu histórico que você tem, tanto da sua família, daquilo que você fez ao longo dos anos todos. Nós sempre falamos o seguinte: a semana passada eu estava dando uma aula num congresso em Belo Horizonte, eu estava falando sobre osteoporose e dor. E aí, uma coisa que chamou muita atenção: quem tem osteoporose hoje, a osteoporose não começou hoje, começou há 10, 20 anos atrás. Então, quando nós vamos ver aquela lesão que nós temos hoje, a lesão ela não começa agora, normalmente são lesões crônico-degenerativas. Então, a partir do momento que nós sabemos como que vão estar esses pacientes daqui a 5, 10, 15, 30 anos, nós já vamos alinhando a expectativa e falar: olha, vamos ter que mudar hábito de vida, vamos ter que fazer exercício físico, vamos ter que dormir melhor, vamos ter que diminuir o consumo de bebida alcoólica e daquilo que nós sabemos que são os enlatados, que inflamam. E aí nós vamos alinhando e vamos fazendo esse tratamento personalizado, que a gente fala: olha, nós vamos fazer isso e nós vamos buscar isso com 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Tanto é que todo o tratamento para dor crônica, a gente sempre fala com todos os nossos pacientes: olha, é um tratamento que nós vamos fazer em média de 6 meses a 1 ano, porque é um tratamento personalizado. Eu vou sinalizar para o corpo que você tem que mudar. Mas antes de sinalizar para o corpo que eu tenho que mudar, você tem que querer mudar. Milagre não existe. Não existe. Eu brinco muito que aquele pozinho mágico não existe de jeito nenhum. Gostaria aquela pomadinha mágica. Aquela pomadinha mágica, ou então aquele remédiozinho que trata tudo. Isso também não existe. A gente passa sempre pela mudança nossa para que o corpo consiga responder muito melhor. Doutor Lúcio, como é basicamente o tratamento de uma dor crônica? Vamos lá. Tratamento de uma dor crônica. O que é uma dor crônica? Uma dor crônica, nós sempre falamos que é uma dor aguda, maltratada. Temporalmente, é uma dor que passa depois de 3 meses que esse paciente sente dor. É aquela dor que você sente uma dor, por exemplo, na coluna e fala assim: vou tomar aqui um analgésico, vou pegar o remédio que meu vizinho indicou, vou pegar o remédio que quem está trabalhando comigo indicou, e essa dor vai aumentando, ela vai continuando, todos os dias você acorda com dor, fica com dor. Eu falo que é aquela dor que você espera passar e ela não passa. Não pode se acostumar com ela. Não pode se acostumar com ela. Brinco sempre que a gente tem que acostumar com coisa boa, com coisa ruim não. E dor é uma coisa que a gente não pode acostumar. E a partir do momento que essa dor ela vai passando, depois de 3 meses, 4 meses, a dor ela para de ser um sinal, um sintoma e vira uma doença, que é a dor crônica. A dor crônica é quando nós mesmos estamos produzindo esse tipo de dor. Então, além daquela dor, vamos supor que eu tive uma dor vindo do meu joelho, por exemplo.
além daquela dor que eu tenho no meu joelho, eu mesmo começo a ter essa produção de dor. Então, lá atrás, quando eu tive aquela primeira dor no joelho, ou aquela primeira dor na coluna, aquela primeira dor de cabeça, ela não foi bem tratada. E aí ela vai continuando e o corpo vai entendendo que ele ter dor é o normal. Isso a gente dá ao nosso cérebro um nome de neuroplasticidade, que o próprio corpo entende que você produzir dor é o seu normal. Então, sua dor passa a ser igual uma onda. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, às vezes ela vem igual uma tsunami, e aí você sente muita dor, é a hora que você vai no pronto-socorro, que você toma aquele coquetel para poder melhorar a dor, aí passa um pouquinho, a dor retorna. Então, a partir do momento que eu tenho uma dor que ela não está passando, isso é um sinal de alerta para que a gente procure logo um especialista em dor para que a gente veja a causa da dor e vá intervir nela. E a partir do momento que a gente vê a causa da dor e vai intervir nela, quanto mais cedo nós conseguimos intervir nesse tipo de dor, mais cedo o tratamento vai sendo feito e mais assertivo ele vai sendo feito. Aproveitar o gancho, rápido intervalo, na volta o nosso convidado vai esclarecer um artigo que chama muita atenção. Tratar apenas a dor sem intervir no processo biológico e adiar um problema que tende a retornar com maior intensidade. Daqui a pouco a gente volta. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Trembão! O melhor Raiatu DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Oi, pessoal, de volta. Hoje batendo um papo com o Dr. Lúcio Guzmão, médico ortopedista. Nós estamos abordando a medicina regenerativa e, obviamente, caminhos para lidar com as dores crônicas. Eu prometi, agora que o senhor explica um pouquinho, um artigo que me chamou a atenção e presumo tenha chamado a atenção de muita gente que teve acesso a esse seu pensamento. Tratar apenas a dor sem intervir no processo biológico é adiar um problema que tende a retornar com maior intensidade. É empurrar com a barriga? Então, o que não podemos fazer de jeito nenhum? A dor é um sinal de alerta. E por ser um sinal de alerta, na hora que nós temos a dor, nós temos que tratar a causa dela. Se a gente não trata a causa dela, a dor ela fica vindo e voltando até ela se transformar numa doença que aí vai ser igual a pressão alta e diabetes. Nós vamos ter que controlar ela e não vamos mais conseguir curar ela. Então, a partir do momento que nós temos essa dor, que você não está tratando ela e está só tomando algum analgésico, um anti-inflamatório, não fazendo um tratamento devido, você pode ter certeza que ela vai retornar. Não tem jeito. Se você não tratar certo, sim. Agora, você fazendo um tratamento que aí sim a gente descubra a causa, na qual a gente faça esse tratamento. Hoje em dia nós falamos sempre que todo tratamento de dor é um tratamento multiprofissional e um tratamento multimodal. O que é isso? Nenhum médico sozinho vai conseguir tratar a dor. Eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso de um acupunturista, eu preciso de um endocrinologista, eu preciso do paciente idoso, de um geriatra. Então, é uma equipe multidisciplinar. E o tratamento multimodal, que o remédio que se dá, normalmente ele trata 50% das dores em 30% dos pacientes. Isso quer dizer, o remédio ele trata muito pouco. O que nós temos hoje é um tratamento personalizado, que aí a gente vai desde a alta tecnologia, por exemplo, com a utilização de laser, com a utilização de campo subindutivo, com a utilização da medicina regenerativa, com a fisioterapia, com a acupuntura. Hoje em dia nós temos, por exemplo, para quem tem dor crônica, uma terapia venosa para dor, para que você diminua essa produção de dor. Então é um tratamento de médio para longo prazo. Venosa dentro da veia. Tende a ser um tratamento mais rápido, né? O alívio é mais rápido, da dor. Sim. Normalmente, quando a gente vai fazer o comparativo entre medicamentos intramusculares, medicamento oral e medicamento venoso, o medicamento venoso você tende a ter uma resposta mais rápida, depois o medicamento intramuscular e, por último, o medicamento oral. Por exemplo, pacientes que têm dor crônica, os remédios para essa dor crônica começam a funcionar de 4 a 8 semanas de uso. Porque normalmente são remédios de mais de impregnação, são remédios que eles demoram mais para começar a fazer efeito. E isso é de suma importância o paciente saber, e principalmente
o médico que está tratando ela, informar isso para ela, porque senão ele toma um remédio durante 5 dias, 10 dias e não está surtindo efeito, e talvez seja um remédio muito bom, e aí só que ele fala assim, não está me surtindo efeito, eu vou deixar para lá, esse remédio não serve para mim, e você acabou não utilizando ele, nem da forma correta, nem do tempo correto, e muitas das vezes nós pegamos no consultório o paciente que ele não está com a posologia correta. Eu estou tomando um remédio com a dose mais baixa, e se ele está tomando a dose mais baixa, ele não vai fazer o efeito. Então, por isso que é de suma importância ter um especialista em dor para poder estar tratando esse paciente. Doutor Lúcio, no primeiro bloco me chamou muita atenção quando o senhor citou a osteoporose, né, e destacou a importância, diria até estratégica, de detectarmos o mais precocemente possível esse tipo de doença. Nós estamos num país onde, infelizmente, não privilegiamos a prevenção. Vamos mais na correção. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Nós sempre falamos que a consequência ela vem depois de alguns anos. Então, por exemplo, a osteoporose. O que eu tenho que fazer para poder estar tratando a osteoporose? Uma boa alimentação, exercício físico, principalmente exercícios de carga. O osso, para ele poder ficar mais forte, ele precisa de ter resistência. Então, exercício de carga é musculação. Nós falamos sempre, você quer ter hoje longevidade com qualidade de vida, isso é igual músculo. E músculo é igual você fazer exercício físico regular. Uma boa alimentação, na qual nós vamos estar diminuindo tudo aquilo que se inflama, dormir muito bem. Cada vez mais a população vem dormindo muito mal pelo uso de telas, por ficar até de madrugada, pelo estresse, pela ansiedade, pela depressão. Então, nós temos que tentar fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Nós sabemos hoje que o corpo funciona melhor tendo o mesmo ritmo. Isso a gente dá um nome na medicina, chamado de ritmo circadiano. É eu dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, comer no mesmo horário, o nosso corpo funciona melhor. Disciplina. É, disciplina. E, na verdade, nós sabemos que, ao longo da nossa vida, quem tem mais disciplina, normalmente, tem mais resultado em qualquer coisa. E, na sua saúde, também. Nós estamos vivendo mais, doutor Lúcio. É mais uma responsabilidade para todos nós. Sociedade, redes pública e privada de saúde, profissionais como o senhor, nós estamos vivendo mais. Será que a gente vai viver mais com qualidade? A qualidade de vida, ela sempre vem quando nós sabemos que esse ritmo que nós temos que fazer, alimentação, sono, exercício físico, sempre está fazendo essa medicina preventiva e não curativa, na qual, olha, eu estou, por exemplo, vou no meu endocrinologista. As mulheres, depois de 40 anos, têm que fazer densitometria óssea, por exemplo, a cada 2 anos, depois, quando fica um pouco mais idosa, anualmente, para a gente poder entender, porque antes de você ter uma osteoporose, você vai ter algo que a gente chama de osteopenia, que é o osso ficando mais fraco. Eu acabo dando um exemplo para o nosso paciente, o seguinte, imagina que nosso osso é como se fosse uma madeira. Começou a ser comido pelo cupim, está ficando mais fraco, tem uma osteopenia. Está muito comido pelo cupim, está muito mais, aí você pode estar andando e seu osso quebrar, principalmente depois de 65, 70 anos, osteoporose. Se é algo que a gente pode evitar, então a gente tem que evitar sempre. E o pior, quando nós temos um paciente com osteoporose, que é um paciente que ele tem, principalmente depois dos 65, 70 anos, se ele tiver uma fratura de fêmur, como regra mundial, mais de 50% desses pacientes têm um problema muito grave nos próximos 2 anos, inclusive com falecimento. Então, se é algo evitável, vamos evitar antes. Com certeza. Doutor Lúcio, vamos nos centrar agora em casos mais concretos, casos que, inclusive, o senhor atua diariamente na Rede CAGT, onde é CEO. Essa visão de longevidade ativa que pode mudar a forma como a gente envelhece. De certa maneira, já entramos nessa seara. Mas me fale um pouquinho do protocolo integrado que a Rede CAD adota. Que protocolo integrado é esse? Nós vemos sempre o nosso paciente como um paciente único. Então, nós sempre falamos com ele que nós temos que fazer um tratamento com várias especialidades para que ele consiga ter essa longevidade com qualidade de vida. Então, o paciente, que é um paciente idoso, ele tem que estar passando conosco junto com o geriatra, por exemplo. Ele tem que estar com os exames laboratoriais dele, todos ok. Então, a gente tem que estar com o endocrinologista. Muitas das vezes, pacientes com dor crônica, a literatura nos mostra que mais de 90% tem ansiedade ou depressão. É mesmo? Mais que 90%. Então, nós temos que estar tratando, por exemplo, com um psicólogo especialista em dor. Nós temos que estar tratando isso junto. E aí a gente sempre fala o seguinte, o que é que vem primeiro? Ansiedade me causou dor ou a dor me causou ansiedade? Só que nós temos que estar tratando os dois juntos. E aquilo que
que mais faz a grande diferença. Quando o próprio paciente, quando você vai chegar e vai falar assim, eu quero ser o protagonista da minha vida. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que dormir bem. E aquele plano, que é um plano individualizado, personalizado, então quando esse paciente ele chega, a gente vai montar o plano que é para você. E aí você tem que tentar seguir o mais certinho possível para que você tenha um resultado. Porque o que nós queremos é que você tenha qualidade de vida, que seja uma pessoa que possa estar saindo com os netos, por exemplo, para poder brincar, para poder ir no shopping, para que você consiga viajar, para que você consiga fazer as suas coisas no seu dia a dia e que isso não te limita. E quando temos pacientes com dor crônica, cada vez mais a gente vai tendo essa limitação. Eu falo, doutor, mas eu estou sentindo dor, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo melhorar. Mas, por exemplo, nós sabemos hoje em dia que quem faz exercício físico produz hormônios que competem com o hormônio da dor. Então, fazer exercício físico é de suma importância, tanto para o tratamento da osteoporose, quanto para que a gente consiga tratar. Sabe o que a gente pode destacar para quem está nos acompanhando? Em várias edições aqui do Meu Doutor, a gente tem uma certeza que está cristalizada. Se o paciente não aderir ao tratamento, se ele não fizer a parte dele, não vai rolar sucesso, né? O paciente é protagonista. Eu sempre falo que é o seguinte, a gente pode te dar o caminho, e a partir do momento que eu te dou o seu caminho, é você que vai ter essa escolha para que você consiga melhorar. Tem uma frase que nós usamos muito na medicina, que é o seguinte, antes de eu perguntar para o paciente se ele quer melhorar, eu tenho que perguntar para ele se ele quer mudar aquilo que o fez ficar doente. Ah, essa é uma pergunta básica. Você quer provocativa. Mudar? Provocativa. Porque, na verdade, a mudança de nós todos sempre vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque você vai ver que muitas das vezes, assim, o marido já falou, o filho já falou, o vizinho já falou, a mãe já falou, mas ele não mudou. Mas nós homens somos muito teimosos. Na verdade, o ser humano é muito teimoso. Né? A mulher também é teimosa? Eu acho que o homem é mais do que a mulher, mas nós todos somos muito teimosos para poder mudar. Mas a partir do momento que você consegue demonstrar esse caminho e que a gente consegue falar assim, olha, aqui é o caminho para você poder mudar, basta você querer. E com certeza hoje, com essa evolução da medicina, a medicina, ela dobra o nosso conhecimento a cada 2 anos. Então, cada dia mais nós temos tecnologias de ponta para poder melhorar os pacientes, que a gente acompanha esses pacientes. E eu tenho N pacientes acima de 90 anos no consultório fazendo acima de 90 tudo. Anos? Acima de 90 anos. Esses dias eu até coloquei lá no meu Instagram uma paciente que com 100 anos, ela retornou, porque como ela estava dançando forró e começou a sentir a dor no quadril de novo, ela voltou para ela poder continuar dançando forró dela. Com 100 aninhos. 100 aninhos. Começando a vida. Começando a vida agora. Então, nós mudamos muito. Porque se a gente fosse pensar quando eu era lá novinho, quando você também era criança, faz tempo. 65, 70 anos era bem idoso, era bem velhinho. Hoje em dia, 80, 90 anos, gente, é assim, todo mundo tá fazendo tudo. Tá trabalhando, consegue viajar, quer fazer as coisas, quer brincar com os netos, quer ir pra praia com todo mundo. E nós vamos chegar lá com essa medicina personalizada e o paciente entendendo que é ele quem vai fazer com que ele tenha essa longevidade com qualidade de vida, com uma boa medicina, com alta tecnologia, com a medicina regenerativa, você pode ter certeza que isso está mudando o paradigma a partir de hoje. Eu gostei da frase do senhor e vou repeti-la para você. Você, telespectador, você, paciente, é o protagonista. Mas deixa eu voltar um pouquinho, que quando o senhor falou do protocolo integrado, o senhor citou, tem até psicólogo da dor? Temos. Hoje em dia nós temos fisioterapeuta especialista em dor, acupunturista especialista em dor, psicólogo especialista em dor. A partir do momento que nós temos essa gama de colegas especializados em que todos eles falam a mesma coisa, e por isso que a Rede CAD ela acaba saindo bem à frente, porque todos que lá trabalham, nós sempre conversamos e tentamos entender esse paciente para que esse protocolo, que é personalizado, individualizado, ele passe a ser multiprofissional. Antes da gente encerrar, doutor Lúcio, eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho um outro artigo que o senhor assina que chama a atenção. O senhor diz que tempo é carreira para o atleta profissional e tempo é qualidade de vida para o atleta amador. Por quê? Porque tanto o atleta profissional quanto o atleta amador, nós temos que entender que para ele poder ter essa longevidade, ele tem que estar se tratando todos os dias. Nós temos hoje muito mais atleta amador do que profissional, e cada dia mais é o atleta do crossfit, é o atleta do vôlei de praia, é o atleta do beach tênis. Esses atletas que são, muitas vezes, o atleta do final de semana, que aí acaba machucando um pouco mais, eu sempre falo o seguinte, o tempo para a gente poder melhorar e cuidar, ele é todos os dias. A gente não pode fazer uma atividade só e achar que isso vai te dar qualidade de vida.
A gente não pode chegar e falar o seguinte, eu só corro. Hoje em dia a gente tem cada dia mais pacientes, pessoas que estão fazendo essas maratonas, mas para ela poder ter essa qualidade, ela vai ter que ir para a musculação, para poder trabalhar esses músculos que vão estar utilizando na atividade dele, para que ele não precise, não se lesione ao longo do tempo nas suas atividades. Rapidinho, mensagem para deixar para o nosso telespectador. De tudo que nós falamos aqui. De tudo que nós falamos aqui, você é o protagonista da sua história. Você tem hoje o poder de escolher bons profissionais e escolher ter essa mudança do hábito de vida para que você consiga ter qualidade de vida com longevidade. É isso que nós todos buscamos e queremos, que você seja feliz. E quando nós não sentimos dor, com certeza essa felicidade se torna muito mais palpável. Doutor Lúcio, onde encontramos o senhor? Então, a Redcard hoje nós temos já 4 unidades em Brasília, que todas elas seguem o mesmo protocolo. Então, nós temos hoje unidades Taguatinga, Sobradinho, aqui na Asa Sul, temos unidade em Águas Claras. Vamos ter mais outras unidades, por quê? Porque nós sabemos que na Redcard o paciente ele é visto de uma forma diferente. É um tratamento individualizado, é um tratamento personalizado e o melhor, todos esses pacientes, eles sempre passam por uma discussão junto com a nossa equipe multiprofissional para que a gente consiga ter esse melhor resultado do nosso paciente. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Pessoal, Meio Doutor está todos os domingos aqui na TV Brasília, às 2h30. Esperamos vocês na próxima oportunidade. Tchau, tchau. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Trem bom! O melhor raia do DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc.